achava que era o Miura que gostava de deixar o Guts na pior, mas sua equipe tá seguindo muito bem esse legado, incluindo traços e ilustrações cada vez mais elaboradas e muito melhores, especialmente se a gente compara com o primeiro capítulo que essa equipe continuou sem o grande mestre Miura. Chegou o capítulo novo de Berserk e eu tô aqui pra comentar tudo o que aconteceu com vocês. Olá, eu sou a Gabi Xavier e sejam bem-vindos a mais um vídeo comentando o capítulo do mangá de Berserk. Dessa vez, capítulo 375, que acabou de sair, e não temos previsão para o próximo, já deixo aqui dito, mas este capítulo não trouxe tantas novidades, para além de confirmar que sim, o grupo Kushan, que estava ali sendo liderado pelo Silat, que é o líder dos Bakiraka, inclusive junto com o Daiba ali, eles encontraram um navio em que estava o Guts e não foi tão sem querer assim. Na verdade, a explicação que a gente tem no 375 principalmente, para além de ver que o Guts está realmente ainda caído, é que eles foram atrás, eles seguiram uma previsão, algo ali, um prenúncio que o Daiba teve e parece que ele, Daiba, estava entendendo muito bem o que eles iam encontrar. O Silar, nem tanto. A previsão que foi dada é que quando a lua estivesse ali no formato de um arco, o restante dela completamente escurecido, no local em que o sol se põe, portanto, o oeste, que oeste das terras dos Kushan é onde está, por exemplo, Midland, de lá surgiria um navio, de lá surgiria uma besta acorrentada e coberta por uma neblina. E exatamente como foi previsto, lá no meio de uma neblina surgiu um navio, um barco que não sabiam como surgiu, de onde apareceu. Era um navio com uma estética de Midland, do oeste, mas como que eles chegaram naquele mar Kushan, naquele ponto, sem nenhum amparo, sem eles terem visto antes? E claro que a gente sabe que este navio estava vindo da Ilha dos Elfos. Adivinhar, este navio estava fugindo das criaturas de Fantasia, porque a ilha acabou sendo atacada, inclusive por várias dessas criaturas, a ilha foi destruída e estes sobreviventes do navio são os que os Kushan encontram. A besta que tá ali acorrentada naturalmente é o Guts e o Daiba parece, entre seus risinhos, que sabia muito bem quem eles iriam encontrar. E parece que foi, inclusive, uma dica, um conselho do próprio Daiba, que era ali um confidente do Imperador Ganishka, que eles levassem toda uma frota de navios Kushan. O que o Silar fala, pô, não é meio que exagero a gente trazer esse bando de navio Kushan para enfrentar ou para encontrar um único navio na nossa frente? E o que o Daiba diz é que, olha, se aquela besta ali tivesse totalmente acordada, nem toda essa galera aqui ia ser suficiente. E no capítulo passado, eu até voltei e reli, ainda acredito que sim, a besta das trevas do Guts foi, assim, desacorrentada, porém, isso não significa que a qualquer momento o Guts vai sair por aí batendo em todo mundo descontroladamente. Ele sempre precisou de um gatilho. Mesmo na época ali do arco da Era de Ouro, em que essa besta já existia e ela estava tomando força e ficava ali no ouvidinho do Guts, existiam certos momentos, atitudes, palavras que liberavam gatilhos e ele tinha explosões de raiva. Só que neste momento o que dá a entender é que ele ainda está fragilizado, inclusive fisicamente. Ele precisa, na minha concepção, colocar, por exemplo, a Berserker Armor para que uma junção de fatores aconteça e o Guts fique realmente suspenso e a besta tenha controle sobre um corpo que ali vai estar utilizando um equipamento, inclusive, para ser extremamente forte. Seu corpo tá quebrado, ele precisa da armadura, mas sem a Shirk, como que ele sai dela depois? Não foi o que aconteceu até então. Não só pra minha surpresa, porque a gente vê que a galera tá ali puxando aquela fera, o que tá acorrentado, escondido, se lá não sabendo tanto o que eles iriam encontrar, ou não tendo certeza pelo que a gente percebe. E quando eles puxam o Guts, ele tá ainda tremendo, ele tá acabado, ele não é a figura imponente que todos ali estavam com medo que estraçalhasse, inclusive os amigos dentro do navio. Vocês lembram, no capítulo passado, tava todo mundo pensando, não, eles não podem chegar no Guts, tranca o Guts naquela sala, porque se acontecer alguma coisa, ele vai explodir e não vai sobrar uma cabeça pra contar a história. E ele não tem reação, muito pelo contrário. Quando eles puxam o Guts, ele demonstra uma fragilidade emocional, física, ele cai, parece estar com dor. E sobretudo a gente sabe que ele está com uma dor emocional, que é o que mais o impede de seguir em frente. Sim, muitas questões físicas, principalmente pelo uso absurdo dessa armadura e de tanto que ele passou ao longo de toda essa jornada sacrificante, mas o psicológico dele está destruído. A gente mergulhou nesse psicológico nos capítulos passados,
E ele tá nas mais profundas trevas. Quem tá tomando conta, agora já livre, é aquela besta. Eu achava que ela já viria neste ponto, mas parece que não. Agora eu já começo a achar que alguns fatores, como eu disse, precisam acontecer para que exista um momento propício para ela chegar. Até porque se a gente tá na reta final, não dá para jogar a besta das trevas assim, do nada, porque senão ela só mata todo mundo e fim da história ou fim dos aliados. Talvez, inclusive, o próprio Guts esteja de alguma forma, inconsciente ou não, segurando esse impulso violento, por um instinto ou sabendo mesmo o que pode vir de consequência depois de algo assim. Mesmo que o Scylla, que é o líder dos Bakiraka e tá ali comandando esses navios todos, ele confie no Daiba, na sua previsão e conheça, por exemplo, o Riquet, que tá ali do lado e também conhece o Guts, ele não pode simplesmente deixar aquela galera livre. Um navio surgiu do nada no Mar Kushan, um navio de inimigos, um navio com a estética de Midland, então eles precisam prender essas pessoas. E quem dá essa notícia por último é Riquet. Mas, antes de falar de como termina, do Riquet encontrando o Guts, eu acho que esse capítulo tem algo que é muito interessante, que é o desespero do Isidore. Isidore que sempre viu no Guts um exemplo, aquele que ele se inspirava, quem ele queria ser. E aí a gente vê ele enxergando o Guts caído e sem ação. E ele grita, ele chora, ele fala, você não me ouve, por fim ele chama de idiota e ele se decepciona. Ele é ali completamente imobilizado, sem conseguir fazer nada, e vendo aquele que foi tanta inspiração para ele, impotente, ao mesmo tempo ele criança, tão impotente quanto, é frustrante. E eu acho que essa inserção do Isidore, da posição, do choro dele, reforça muito o nosso desespero de ver o Guts assim. Vocês notaram como o Guts está frágil, ao seu modo, muito parecido com o que a Casca, por exemplo, estava no Eclipse? Pelo menos em posições, ele tá impotente, quebrado, a mente suspensa de tanto sofrimento enquanto o corpo dele ali no presente também sofre. E o Isidore sendo aquele que tá segurado no chão, numa posição muito semelhante ao Guts no Eclipse, com lágrimas de ódio também no seu rosto. Mas o Isidore ainda tem esse adendo de ter uma grande decepção. E aí, por fim, todos ali desesperados, sem entender o que está acontecendo, são todos presos. O Riquet fala sobre isso, olha, eu sou de Midland, algumas coisas aconteceram e eu me juntei aos Kushan, como a gente viu acontecer há arcos atrás, mas porque vocês são desconhecidos, surgiram no mar deles, a gente precisa prender vocês. E é assim que esse capítulo termina, simplesmente. A galera sendo levada para a terra dos Kushan e alguma nova movimentação vai acontecer, lembrando de novo que a última vez que a gente viu a galera do Griffiths, eles estavam se movendo para leste, que é, pelo menos geograficamente, o mesmo caminho que a Terra Kushan. Então os caminhos de todos os personagens parecem estar fluindo para o mesmo destino. A gente está com certeza indo para um arco final ou se aproximando bastante disso. Já outra reação que teve destaque para mim foi a do Puck, porque ele demonstra com alguns olhares laterais um interesse ou um conhecimento do Riquet, já que ele encontrou com o garoto antes do eclipse, se reencontram quando o elfo já estava com o Guts e o Puck tá zero emotivo, sem grandes reações ou falas, porém perto do Guts. Será que ele compreendeu algo que os outros ali não? Mas será que a troca de olhares do Riquet com ele e o seu silêncio e pouca reação ao ver o Guts também tem alguma coisa a ver com esse possível segredo? Não sei se vocês repararam, mas não estão aparecendo criaturas das trevas ali, porque o estigma do Guts ainda está selado. Não tivemos mais muitos detalhes nesse capítulo, foi realmente algo de maiores conclusões, pequenas explicações e uma grande transição. Quando tivermos notícia de novo capítulo e novos acontecimentos, é claro, eu volto para comentar Berserk, mas deixa aqui embaixo a sua opinião, a sua teoria, o que vai acontecer com o Guts.